E eu gostaria que nós nos voltássemos para Deus e a sua palavra. Eu acredito que esse culto é uma oportunidade para que consagremos as nossas primícias ao Senhor, o nosso primeiro tempo, que nós reconheçamos o senhorio, o encabeçamento de Cristo. Nós estamos aqui por isso, estamos aqui nessa reunião não por mera formalidade, não por religiosidade, não por tradição. Nós estamos aqui porque queremos reconhecer através do nosso culto racional, que entendemos que Cristo é o cabeça e merece a primazia dos nossos dias. Nós estamos aqui então por consequência para receber uma palavra diretiva do céu, uma palavra com apontamento profético para 2023, então eu te peço, de forma muito mais acentuada do que em outras vezes, para que você volte a sua atenção para cá, e sob esse entendimento, feche seus olhos, curve a sua cabeça, e com as suas próprias palavras, comece a render graças por 2022, e depois de ter rendido graças por 2022, apresente as primícias de 2023, consagre desde já o ano que está por vir, reconheça o encabeçamento, a soberania de Cristo. Oh Senhor, bendizemos ao Teu nome, e não nos esquecemos de nenhum dos Teus benefícios, reconhecemos todos os Teus feitos sobre 2022, pelo ar que respiramos, pelos recursos que não nos faltaram, pela saúde que nos deu a condição de estarmos aqui mais uma vez. Te agradecemos, Senhor. Pai, mas consagramos as primícias de 2023, reconhecemos o Senhor nos nossos caminhos, cientes de que o Senhor endireitará as nossas veredas. Consagramos as primícias do nosso ano, do nosso tempo, crendo que o Senhor é aquele que nos encabeçará, crendo que o Senhor é aquele que nos dirigirá. A Tua palavra diz: reconhece o Senhor em cada um dos seus caminhos, consagre cada um dos seus caminhos, cientes de que Ele endireitará as suas veredas. Essa é a nossa motivação, Senhor. E por fim, colocamos essa palavra diante do Senhor e pedimos: traduz as verdades ditas de modo natural em verdades reveladas, imprime essas verdades em nossos corações, e que essa palavra seja como bússola, que essa palavra seja como esteio, como prumo que alinha e conduz as nossas vidas, em o nome de Jesus. Tem alguém vivo aqui nessa noite? Tem alguém aqui na expectativa de um 2023 extraordinário? Então vamos começar a semear desde agora. Eu posso contar com você? Deus pode me usar, mas Ele quer te usar também para ministrar a minha vida e ao ambiente da igreja local. E o título dessa mensagem é: o seu 2023 não ficará à deriva. Fala assim: o meu 2023 não ficará à deriva. Agora vira para a pessoa que está do seu lado e fala: o seu 2023 não ficará à deriva. O seu 2023 será extraordinário. E aí você pode se perguntar: o que significa ficar à deriva? E um navio ou aeronave fica à deriva quando se desvia do seu itinerário ou se desvia do seu destino final. E eu acredito que tem tudo a ver com o que estamos fazendo aqui nessa noite, porque eu acredito que o Senhor quer trazer alinhamento, de modo que não nos desviemos nem para a direita, nem para a esquerda, mas que vivamos, que cumpramos cabalmente o propósito profético de Deus para nós. No Salmo 139 a Escritura diz que Ele escreveu cada um dos nossos dias e os determinou
quando nenhum deles ainda existia. Em outras palavras, eu estou dizendo: nós queremos viver a vontade perfeita de Deus, nós queremos andar nos caminhos de Deus. Pode ser que eles sejam mais altos do que os nossos, mas é nesses caminhos que eu e você iremos andar, é essa jornada que eu e vocês iremos percorrer. E eu não sei se você já teve essa experiência, caminha comigo aqui, mas eu já tive a experiência de viajar de avião. Quem aqui já viajou de avião? E vamos ser honestos, para mim não tem mais nenhum frio na barriga em se viajar de avião, em me locomover, me deslocar usando esse meio de transporte. Mas isso não acontece com todo mundo. Tem gente que precisa usar de medicação, tem gente que dá faniquito, dá ziquezira, taquicardia, que morre de medo, pode ter andado 1, 2, 3, 40, 50, 100 vezes, e é sempre da mesma forma. Mas aonde eu quero chegar com você? Se você já viajou de avião, se você já entrou em uma sala de embarque, possivelmente você já pode ter se deparado com um determinado cenário. Que cenário que é? Quando um menor está viajando desacompanhado, assim que ele é introduzido na sala de embarque, os comissários da companhia aérea o dirigem até um determinado ambiente, até uma determinada proximidade, ao ponto de que eles fiquem ao ponto de que esse menor fique sob a tutela, a responsabilidade, a visão dos comissários. Quem aqui já viu isso? Algumas pessoas. Então o menor, ele fica com um crachá bem grande, com a cópia dos documentos dentro desse crachá. E aonde eu quero chegar com você? Conta-se que uma mulher, em uma dada ocasião, entra na sala de embarque e se depara com esse advento, com essa novidade. Um menor desacompanhado com aquele crachá nada discreto. E ela fica se perguntando como é que esse indivíduo vai reagir diante dessa experiência. Como é que ele vai se portar se acontecer alguma intercorrência, se ele se perder, se a aeronave passar por alguma turbulência. E aí então, coincidentemente, esse indivíduo que a mulher encontra na sala de embarque, tripula, é passageiro do mesmo voo que ela. E no meio desse voo, esse voo passa por uma intensa turbulência, e aquela mulher tem um ataque de pânico. Por sua vez, aquele indivíduo, aquele jovenzinho menor de idade, passa como se estivesse passando por uma lombada, um quebra-mola, como se estivesse andando em montanha-russa, nada muito alarmante. E aí ela vira para aquele indivíduo e pergunta: você não ficou com medo não? Você não teve um frio na barriga? Eu percebi que a gente passou por uma intensa turbulência e você permaneceu da mesma forma. E ele responde para ela: por que eu ficaria com medo? Não tem motivo para eu ficar com medo, sabe por quê? Porque o meu pai é o piloto dessa aeronave. E aonde eu quero chegar com você, eu e você não precisamos nos preocupar se o 2023 vai passar, encontrar alguma intercorrência, se a gente vai experimentar frios na barriga. Sabe por quê? Porque a preocupação não é se eu e você sabemos o destino final. O entendimento que eu e você precisamos ter é sobre quem é o nosso pai, é sobre quem está pilotando essa aeronave. Deixa eu te dizer algo. Os gregos pensavam que a história era cíclica.
Os existencialistas dizem que a história não faz sentido. Os catastrofistas acreditam que a história nada mais é do que um caminhão descendo uma ladeira rumo à destruição. Mas nós, cristãos, os que creem em Cristo Jesus, sabem que a história tem um fim teleológico, sabem que a história tem um telos, sabem que a história tem uma consumação, uma concretização. Eu e você sabemos que a nossa história não está à deriva, que Cristo, que é o autor da história, Cristo, que é o autor da vida, está assentado no trono. E se é assim, o mal não vencerá o bem, a injustiça não vencerá a justiça, as trevas não vencerão a luz, Satanás e seus demônios não vencerão a Cristo e a igreja. Pelo contrário, Satanás e os seus demônios estão como estrado dos nossos pés. E a verdade é que Cristo e a sua igreja reinarão pelos séculos dos séculos. Vamos ser honestos, provavelmente a principal catástrofe de 2022 foi a guerra entre Rússia e Ucrânia. E aonde eu quero chegar fazendo essa citação, que o destino da raça humana, o curso da história, não está nas mãos dos poderosos desse mundo. O curso da história não está nas mãos de Putin. O curso da história não está nas mãos de Biden. O curso da história não está nas mãos da OTAN. O curso da história não está nas mãos da ONU. Pelo contrário, o curso da história está nas mãos do Senhor que fez os céus e a terra. E se é assim, o mínimo que eu preciso fazer é a citação daquilo que Moisés escreve em Deuteronômio capítulo 8, do 2 ao 4, ele fala: recordar-te-ás pelo caminho pelo qual o Senhor teu Deus te permitiu andar esses 40 anos no deserto. Ele estava falando da trajetória de Israel no deserto, mas aplique isso à quantidade de anos de vida que você tem. A recomendação é essa: se recorde aos 30, aos 28, aos 19, aos 40, aos 50, aos 60 anos, que você tem caminhado com Jesus, onde Ele te humilhou, te deixou passar fome, mas depois te supriu com um maná que nem você e nem seus pais conheciam, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Eu e você não andamos pela tendência da economia, eu e você não andamos balizados nos apontamentos políticos, eu e vocês andamos balizados na palavra de Deus. Eu quero ler um texto, na verdade, alguns textos da Escritura. E o primeiro dos textos que eu gostaria de ler, ele se encontra em Jonas, capítulo 1. Nós leremos todo o capítulo 1, do 1 ao 17. Preste atenção. Embora você já conheça a história de Jonas, eu quero que você me dê a sua atenção para se atentar aos detalhes. O que a Escritura diz? Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. Jonas se dispôs, mas se dispôs para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Ele pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar.
Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para aliviarem o peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te e invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por qual motivo nos sobreveio esse mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora, por que está acontecendo isso com a gente? Qual que é a sua ocupação? De onde você vem? Qual é a sua terra? E de que povo você faz parte? E ele lhes respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se acalme? Porque o mar ia se tormentando cada vez mais. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que é por minha causa que vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar ia se tornando cada vez mais agitado. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamo-te que não pereçamos por causa da vida desse homem, e que não faças cair sobre nós, quanto a nós, o sangue inocente desse indivíduo. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, esses homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Agora nós vamos para outro texto, que é o texto que começa em Atos 27, nós leremos de Atos 27, do 9 até Atos 28, versículo 6, a escritura diz assim: depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio, do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali, para ver se podiam chegar a Fenícia, e aí passaram o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Soprando brandamente o vento sul, e passando eles, desejavam lançar âncora, e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando sob a proteção da ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote, e levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que dessem na Sirte, arriavam os aparelhos, e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte, já aliviaram o navio, e ao terceiro dia nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio, e não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal,
toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido, e não partir de Creta, para evitar esse dano e perda. Mas já agora vos aconselho, tenham bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Presta atenção, versículo 23. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante a César, e eis que Deus por sua graça te deu todos quanto navegam contigo. Portanto, senhores, tenham bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá como me foi dito. Porém é necessário que cheguemos a uma ilha. Quando chegou a 14ª noite, sem nascer sol, ou sem verem estrelas, sendo nós batidos de um lado para o outro, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra, e lançando o prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornaram a lançar o prumo e acharam 15 braças, e receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras, e oravam para que se rompesse o dia, procurando os marinheiros fugir do navio, e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, nós não poderemos nos salvar. Então os soldados cortaram os botes e deixaram eles se afastar. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que estamos esperando, sem comer e beber. E o primeiro ponto sobre o qual eu gostaria de explanar é o seguinte: enquanto existe falta de projeto na viagem de Jonas, Paulo entra no navio sabendo para onde vai. Enquanto existe falta de projeto na viagem de Jonas, Paulo entra no navio sabendo para onde vai. A palavra de Deus nos deixa claro que é o próprio Jonas que adquire a passagem para a viagem a Tarsis. Preste atenção, eu imagino que ele se dirige ao porto de Jope, recorre a um atendente e pergunta: qual que é o lugar mais distante da terra? O atendente, por sua vez, diz: Tarsis, fica ao sul da Espanha, e é o lugar mais distante do mundo conhecido, é o confim da terra. E como a Escritura diz que Jonas estava procurando fugir da presença de Deus, eu imagino que ele exclama: é para lá que eu vou, me dá um bilhete rumo a Tarsis, porque afinal de contas eu não quero saber da vontade de Deus, eu quero é fugir da presença de Deus. Mas a Escritura diz no Salmo 139, do verso 7 ao 10, o seguinte: se eu subo aos céus, lá estás. Se eu faço a cama no mais profundo do abismo, lá estás também. Para onde eu me ausentarei do teu espírito? Como eu fugirei da tua face? Se eu tomo as asas da alvorada e alço voo, lá estás também. Se eu tento fugir da sua presença, não existe essa possibilidade. Se eu tento chegar ao confim da terra, também não existe condição, porque para onde eu for, preste atenção que a Escritura diz: a tua mão será comigo, e a sua destra irá me fortalecer. Em 2013, no meu último ano de seminário,
eu fui em uma comunidade para acompanhar um amigo enquanto ele ia pregar. Esse amigo é natural do Rio de Janeiro, carioca, mas pastoreava em Moçambique já há 10, 12 anos. E aí, ele foi até essa reunião, e enquanto ele pregava, Deus lhe deu uma palavra de conhecimento, e ele virou para um indivíduo que estava à esquerda dele, mais ou menos ali onde Wesley está, e falou: seu nome é Jonas. E o irmão olhou para um lado e para o outro e falou: não, meu nome é Mateus. E ele falou: não, seu nome é Jonas. E aquele indivíduo estava naquela reunião, não por livre e espontânea vontade, ele estava lá por imposição da namorada. Aquele indivíduo estava desviado do propósito de Deus para a vida dele, já estava desvinculado da comunhão com o corpo há muito tempo, e aquele pastor, sem nada saber, insistia: seu nome é Jonas. E o indivíduo retrucava: não é Jonas, é Mateus. E aí então, o pastor fez a seguinte pergunta: se o seu nome não é Jonas e é Mateus, me responda algo, por que é que você está fugindo da presença de Deus? E nós temos indivíduos com vários nomes, mas muito provavelmente também aqui nessa reunião existam alguns Jonas, que participam de uma reunião dominical, por imposição, por mero rito, tradição, mas na verdade estão motivados a fugir da presença de Deus. Não apenas isso, eles até estão no barco, mas estão no porão do barco, estão dormindo profundamente, estão alheios a tudo quanto está acontecendo. Por sua vez, Paulo, ele entra no navio como prisioneiro, mas a partir do versículo 23, Paulo, eu não sei se você percebe, ele assume a liderança do navio de forma implícita. A partir do versículo 23 do capítulo 27 de Atos, ele assume a dianteira, e ele fala, parafraseando: vocês estão achando que eu estou acorrentado, vocês estão achando que eu sou prisioneiro de César, mas na verdade eu não sou prisioneiro de César, eu sou prisioneiro de Cristo. Ele deixa bem claro que pertencia a Cristo e estava dentro daquela embarcação porque Deus o havia enviado. E ele fala: olha, vocês não precisam ficar desbaratados. Sabe por quê? Porque um anjo de Deus apareceu para mim e ele falou: o navio vai destroçar, mas nem um fio do seu cabelo vai cair. Aonde eu quero chegar? Gente, eu não estou dizendo que 2023 não vai ser um ano que tenha intercorrências. Eu não estou dizendo que 2023 não vai ser um ano que não venha ter turbulências. Mas uma coisa eu posso te dizer, que pode ser que o navio seja destruído, mas como ministro do Evangelho eu quero profetizar: nem um fio da sua cabeça vai cair. Aqui a gente percebe, Paulo tem a plena convicção de onde ele está indo, de quem ele está servindo. Deixa eu te fazer uma pergunta: quem aqui já brincou de caça ao tesouro? Caça ao tesouro, mais alguém? Levanta a mão para Jesus te ver. E como é que funciona o caça ao tesouro? Você sabe que tem uma recompensa, um pote de ouro no final do arco-íris. Só que é o seguinte: esse pote de ouro não é entregue de mão beijada. Você começa o jogo e você encontra uma charada, você encontra uma pista. E depois de encontrar uma pista, você precisa encontrar outra referência. E depois de ter encontrado inúmeras referências, você chega ao tão sonhado prêmio. E aonde eu quero chegar?
Pode ser que eu e você ainda não estejamos com um pó de ouro nas mãos, mas eu acredito que o que o Senhor está começando aqui e vai continuar nos próximos dias é entregando pistas, nos dando direções da sua vontade para nós como indivíduos, para nós como família, para nós como comunidade. Eu te faço uma pergunta em relação ao próximo ano. Você está como Jonas, dormindo profundamente, ou você está como alguém em alta madrugada, esperando uma direção da parte de Deus? Eu te faço uma outra pergunta, é uma pergunta retórica. Você tem um plano para o próximo ano? Qual que é o itinerário do seu próximo ano? Deixa eu prosseguir. Você já fez os seus planos para 2023? E deixa eu ser mais claro, independente de você já ter feito ou não ter feito os seus planos para 2023, eu quero te dar um briefing, eu quero te fazer uma recomendação. Coloca lá como primeiro alvo do seu 2023, Mateus capítulo 6, versículo 33, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas te serão acrescentadas. Paulo tinha um projeto que não girava em torno do seu próprio umbigo. O projeto de Paulo era encontrar César em Roma. Na viagem da vida, Jonas perdeu seu propósito, mas Paulo dizia implicitamente: em nada tenho por preciosa a minha vida, contanto que eu cumpra com alegria a carreira e o ministério que eu recebi da parte de Deus, que é anunciar as boas novas de Cristo Jesus. Mas em segundo lugar, Jonas usa a sua liberdade para fugir. Paulo usa a sua prisão para esclarecer, para evidenciar que não é prisioneiro de César, mas que é prisioneiro de Cristo. Paulo estava preso, mas era o homem mais livre do navio. As suas cadeias ele deixa de forma clara aos romanos, aos coríntios, aos filipenses, que não haviam sido impostas pelo Império Romano, por seus algozes. As suas reais cadeias eram estabelecidas em Cristo. Como eu estava falando para vocês, não é o fato de nós estarmos aqui crendo em um 2023 extraordinário, que irá nos privar, nos blindar de passar por privações. Eu te faço uma pergunta: você já teve motivos na vida para desistir? Você já teve motivos na vida para entregar os pontos? Você já teve motivos na vida para chutar o pau da barraca? Deixa eu te dizer algo: ter motivos para desistir não é o mesmo do que dizer que você tem direito a tal. Ter motivos para desistir não é o mesmo do que dizer que você tem direito de desistir. Eu e você somos aqueles que nunca retrocedem, jamais se paralisam pelas circunstâncias e sempre avançamos. O apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 11: eu fui açoitado 39 menos uma chibatada. Eu passei por fome, naufrágio, privações de sono, mas eu tinha um entendimento de quem eu pertencia. Sabe de algo? Quando eu e você dizemos que não temos tempo, quando eu e você dizemos que não temos capacidade, quando eu e você dizemos que não temos interesse, pode parecer algo muito sutil, mas a verdade é que nós também estamos dando desculpas
para fugir da vontade de Deus. Esses dias eu estava meditando enquanto eu escrevia a palavra, estava sendo ministrado pelo Espírito. Eu estava pensando, enquanto eu li a Bíblia, eu grifei alguns pontos, depois eu vou encaminhar o sermão a vocês. E eu chorava e eu ficava agradecendo a Deus. E eu falava: Deus, a tua palavra é suficiente. Eu falei: eu não precisei que ninguém pregasse essa palavra para mim. Lendo a Bíblia, os meus olhos se transformavam em cântaros de água. Enquanto eu li a Bíblia, eu me lembrei de uma frase. Eu fiquei pensando, falei: o apóstolo Paulo certamente deve ter ouvido Racionais MCs. Porque eu estava olhando, o apóstolo Paulo passou por esse tanto de coisa e ele ficava cantando: eu tenho uma missão e não vou parar. Eu ficava pensando, a resposta desse homem é essa: pode passar por tribulação, por açoites, por naufrágios e perseguições, eu tenho uma missão, eu tenho um projeto, meu alvo é Cristo, é receber o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Enquanto muitos dão desculpas, outros se dispõem a dar respostas. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa da nossa comunidade que é empresária. Ela tem uma empresa, tem uma franquia dessa empresa, é alguém muito ocupada. E a gente estava conversando e ela estava falando, e eu fico sendo ministrado enquanto a gente conversa, seja com essa pessoa, seja com qualquer um de vocês. Eu poderia citar muitos outros como exemplo. E essa pessoa estava falando: eu já falei para o meu esposo, segunda-feira vai ser o dia da família, terça vai ser o dia em que eu vou sair para evangelizar lá naquelas comunidades, aquelas bem pobrezinhas. Não precisa de nenhuma ação missionária, eu vou sozinha. Na quarta-feira nós vamos abrir um pequeno grupo, porque a comunidade precisa ser cuidada, ela precisa ser apacentada. Na quinta-feira nós temos a nossa reunião de discipulado, e no restante da semana a gente vê o que aparece. E eu fiquei pensando, falei: essa pessoa, ela entendeu, não usa da sua falta de tempo como desculpa para servir ao Senhor, porque as pessoas que eu conheço, que são as mais ocupadas, atualmente têm sido aquelas que têm mais se doado para servir a Deus. E eu não estou falando de vir aqui na frente para falar algo, não. Eu estou falando de ser crente, de orar, de ler a Bíblia, de jejuar, de pregar o Evangelho, fora da liturgia da reunião da igreja. E Deus abençoa essas pessoas, e Deus dá mais tempo, e Deus dá mais recursos. Enquanto essa pessoa falava para mim, eu falava assim: Deus, prospera essa pessoa, que ela não precise trabalhar nenhum dia da semana, mas prospera ela, porque ela precisa pagar a conta. Prospera ela, Jesus, e prospera outros que têm o mesmo coração, porque a quem tem se dará, e ao que não tem, até o que tem vai ser tirado. Enquanto eu e você às vezes usamos de desculpas, eu acredito que o Senhor espera de nós uma resposta, uma disposição. Não espera virar o ano, decida agora, decida hoje. Mas em terceiro lugar, Jonas desiste da vida. Paulo tem vontade e coragem de viver. Deixa eu te falar uma coisa: Jonas não desistiu da vida quando pediu para jogar ele no mar. Jonas desistiu da vida quando ele entrou no navio e foi para o porão. A gente acha que Jonas desistiu quando pediu para que o jogassem no mar. Não, 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 ele desistiu quando decidiu fugir da presença de Deus. E vamos ser honestos, Jonas era um cara tão frouxo que nem coragem de se matar ele tinha. Ele teve que pedir para os outros, falar: me joga do barco, que eu não tenho coragem nem de pular na água. Era um cara frouxo, era um cara covarde. Mas a postura do apóstolo Paulo é completamente diferente. Ele fala: gente, não vamos sair daqui não. E o povo mesmo assim toma a decisão de ir, mas ele se envolve de tal forma que ele sabe dizer quantas pessoas estão dentro daquele navio. 276 pessoas são a tripulação desse navio.
Ele fala: gente, não vamos sair, vamos ficar aqui, porque nós vamos passar por uma grande adversidade. O que acontece? A Escritura diz que o povo preferiu dar ouvidos ao capitão do navio do que a Paulo. O que acontece? De repente vem uma tempestade, e aí Paulo poderia falar: eu disse para vocês, eu avisei vocês, agora vocês que se lasquem, vocês que se virem. Mas qual que é a postura de Paulo? Paulo vira e fala: gente, não precisa ter medo não. Um anjo de Deus apareceu para mim e falou: ninguém vai se perder, o navio vai... deixa eu falar um negócio aqui. Eu profetizo no nome de Jesus. Tem muita gente que está preocupada com o navio quebrar, mas a preocupação de Deus não é se o navio vai quebrar, é se sua vida vai se perder. E Paulo fala: o navio vai afundar, mas nenhuma alma vai se perder. Qual que é a outra resposta de Paulo? O povo estava de jejum há 14 dias, e ele fala: vamos fazer o seguinte, se a gente não comer, nós vamos perecer. Come todo mundo. E depois de todo mundo ter comida, ele joga a comida do lado de fora. Paulo está disposto a viver. Deixa eu falar, eu posso dar uma aqui de leve. Não tem nenhum, de leve. Tem irmão na comunidade que precisa de um milagre, que precisa ser curado. Mas tem muito irmão que, se for curado, morre. Que se for curado, morre. Sabe por quê? Porque ele vive a vida precisando de um milagre. Ele não reage para a vida. É o irmão, é o crente: vocês oram por mim, vocês oram por mim. Gente, deixa eu falar um negócio para vocês. Nós amamos apacentar a gente. O nosso desejo nesse ano é que aumente o número de líderes, de apacentadores aqui no nosso meio, que nós vamos apacentar a ovelha. Mas deixa eu te falar uma coisa: você precisa ter vontade de viver, você precisa ter coragem de viver. Existe uma resposta que nós só podemos dar de forma individual. Então não entrega os pontos e luta por sua vida. O que aconteceu? A insanidade tomou conta da cabeça de Jonas. O que acontece? Jonas está fugindo de Deus. Ele sabia quem era Deus. E aí ele está lá dormindo, presta atenção. E o povo vai acordar Jonas e pergunta: você trabalha com o quê? Prossegue: você mora onde? Por fim, quem que é o seu Deus? Aí ele responde: o meu Deus, Deus de promessas. Não, foi assim que ele falou. O meu Deus é o Deus que criou os céus, a terra e o mar. E a Bíblia fala que ele diz para aquele povo que estava fugindo de Deus. Qual que é a resposta do povo? O que a gente fez para merecer juízo? O que a gente fez? Porque se Deus fez os céus e a terra e o mar, não tem lugar onde você possa estar que a sua vida esteja confortável. O que a gente fez para merecer isso? Tem hora que a gente fica olhando na vida para ver onde que está a legalidade, né? Às vezes a legalidade não está nem em nós, a legalidade está num Jonas que está num lugar onde Deus nunca o mandou estar. Qual que é a postura do apóstolo Paulo? Qual que é a postura do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo chega e encontra favor do povo. Em qual sentido? O time de adoração pode vir aqui para frente? Em qual sentido? O povo queria matar todos os prisioneiros, inclusive Paulo. Vamos matar para que eles não fujam nadando. E o que acontece? Por causa de Paulo, o capitão do navio poupa os 276 tripulantes.
Um Jonas no lugar errado afunda o navio, mas um Paulo no lugar certo se torna um instrumento de bênçãos para todos quantos estão à sua volta. E eu quero profetizar que eu e vocês, nós seremos um canal de bênçãos, e não apenas nós seremos abençoados, mas as pessoas que estão à nossa volta também serão abençoadas. Eu quero profetizar que você, por ser Paulo nessa comunidade, vai fazer com que a bênção do Senhor se multiplique nesse lugar. Você, por ser Paulo, será um instrumento de bênção no seu lugar de trabalho. Você, por ser Paulo, será um instrumento de bênção da sua família. As pessoas à sua volta serão abençoadas por causa de você. Mas em último lugar, Jonas é imaturo, mas Paulo é maduro. Olha o que acontece. Jonas é tragado por uma baleia. Deus poupa a vida de Jonas. Qual que é a postura de Jonas? Ele vai pregar para o povo, e o povo se arrepende de tal forma que não apenas os seres humanos jejuam, até os animais jejuam compulsoriamente. Jonas deveria ter se alegrado. Qual foi a postura de Jonas? Ele ficou indignado porque o povo se arrependeu e Deus salvou o povo. Deixa eu te falar uma coisa. Você não precisa ficar preocupado se eu estou olhando ou se alguém está olhando a sua vida ou não. Sabe por quê? Porque nós nos alegramos com aqueles que se alegram. Tem gente que fica com medo de perder, fica tentando esconder quando compra um carro novo, quando faz uma experiência nova, que fica pensando, fica acusado, fala, o que o povo vai falar de mim? Eu quero te dizer da minha parte, eu vou me alegrar com quem se alegra. Um irmão nosso, o Edevaldo, chegou hoje aqui e falou, eu vou viajar para tal lugar, pastor. E eu falei, rapaz, lá é maravilhoso, deixa eu te fazer umas recomendações. Porque nós choramos com quem chora, mas nós nos alegramos com quem se alegra. Mas por fim, o que Jonas faz? Depois de ter ficado indignado porque o povo se arrependeu, a Bíblia fala que Jonas era rabugento e Deus permitiu uma planta, uma árvore crescer para fazer sombra nele. Só que essa árvore morre. E qual que é a postura de Jonas quando a árvore morre? Eu quero morrer também. Tem gente que é igual Jonas, faz tempestade em copo d'água. Tem gente faz tempestade em copo d'água. Reclama quando alguém não lembra dele, mas quando fica no pé fala, e aí irmão, cadê você? Não lembrei. Reclama também, porque pega no pé demais. É igual o Jonas. Se faz calor, ele fala, não gosto de calor, gosto de frio. Aí faz frio e fala, nossa, que frio é esse? Não tem roupa de frio. Qual que é a postura de Paulo? Qual que é a resposta de Paulo? Ele passou aquele perrengue todo. Ele tinha avisado para o povo não estar lá. Ele vai fazer uma fogueira para esquentar, para tentar ajudar os outros. Uma víbora pica a mão dele, joga para lá e faz pé de pato, mangalô 3 vezes. Ele está sabendo para onde Deus queria levá-lo, para pregar para César. Mas o que acontece? O pai de Públio, que era o homem mais próspero da ilha, fala, eu queria que aquele cara viesse aqui na minha casa. Aparentemente o trajeto da viagem se torna mais longo, mas o que Paulo faz? Ele para, ora pelo pai de Públio, o homem é curado, o milagre acontece. A Bíblia fala que Paulo fica por 3 meses em Malta, porque ele sabia quem estava dirigindo a vida dele. Tem hora que aparentemente a gente está parado, tem hora que aparentemente a gente não está avançando, mas o importante não é qual é a quilometragem que você percorreu, o importante não é quantas cifras você ganhou, o importante é se eu e você estamos no centro da vontade de Deus.
O importante é se eu e você estamos ouvindo a voz de Deus. Mas sabe uma última coisa que eu aprendo com Paulo? Mesmo depois de tudo isso, Paulo se levanta como um homem resiliente, como um homem consistente. E quando as pessoas olham para Paulo e falam: ele não é assassino, ele é um Deus. Eu e você, nesses últimos tempos, certamente passamos por muitas dificuldades, passamos por muitas privações e provações, mas eu acredito que essas privações não estavam nos enfraquecendo, elas estavam nos fortalecendo, nos tornando resilientes. Hoje você não é a mesma pessoa que ontem, você é uma pessoa mais forte, mais consistente. O que a palavra de Deus fala? Tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações, porque a provação da vossa fé produz experiência, perseverança, esperança. Ora, essa não se confunde, porque o amor de Deus já foi derramado sobre os nossos corações. Eu quero declarar que em 2023 eu e você vamos ser reconhecidos pelas pessoas como os deuses da ilha, como as pessoas que foram levantadas por Deus. Se coloque de pé. Eu sinto algo no meu espírito. Existem algumas pessoas aqui que num dado momento da vida chegaram a esse estágio de proeminência, de relevância, de visibilidade, e decidiram parar em Malta. Só tem um monumento agora, só tem um quadro na parede, mas eu acredito que Deus está chamando essas pessoas para saírem de Malta e irem para Roma, porque o seu destino é pregar para um César. Pode ser que você não ganhe uma Roma inteira, mas você pode pregar para um César. Pode ser que você não ganhe uma Samaria inteira, mas existe uma samaritana que pode ser um instrumento de salvação para uma grande população. Deixa eu te contar por fim. Eu achei essa história interessante enquanto eu ouvi uma ministração há tempos atrás, e eu vou te contar ela. Conta-se que uma filha queria muito que a sua mãe estivesse com ela na virada de ano, mas a sua mãe morava em um interior bem distante, nunca tinha viajado de avião, sabia que teria um frio na barriga, muitas dificuldades, mas ela queria muito. Conversando com a mãe topou fazer a viagem. A filha comprou os bilhetes, preparou a viagem, e antes da mãe embarcar, ela escreveu um manual detalhado de tudo quanto ela iria viver para chegar até o destino. E ela falou: mãe, eu estou mandando para você o bilhete da sua passagem de ida. Sempre que você tiver que apresentá-lo, apresente consigo também um documento de identificação. Quando chegar no aeroporto, não precisa se dirigir a um dos guichês, eu já fiz o seu check-in. Ele está na segunda página desses documentos que eu estou te enviando. A senhora pode ir direto para a sala de embarque. Lá, mãe, vai ter um instrumento que parece o portal de uma porta. É um detector de metais. Antes de passar por ele, a senhora deve colocar todos os seus objetos pessoais. Coloque a bolsa, tudo que tiver de metal. Coloque as moedas, o relógio. Não precisa ficar preocupada, depois tudo vai aparecer do outro lado. Quando a senhora passar por esse objeto, pode ser que ele apite. Se ele apitar, pode ser que alguma pessoa peça a senhora para tirar os calçados, ou até mesmo o cinto que segura a sua calça. O portão de embarque é o portão de número 5. Lá, mãe, eles vão convidar os passageiros prioritários para embarcarem primeiro. A senhora pode responder a essa chamada. O número da sua poltrona é o número 5. Eu fiz questão de colocá-la nas fileiras da frente, porque próximo à senhora tem um banheiro.
Não apenas esse banheiro, mas na parte posterior tem outro também. Se a senhora tiver vontade de ir ao banheiro, vá tranquilamente. Ao apertar a descarga, não precisa ficar preocupado, esse barulho é normal. Quando a senhora voltar para a poltrona, não vai passar muito tempo e as pessoas vão te entregar um lanchinho. Depois de mais ou menos 1h30, a senhora vai chegar ao seu destino. Eu vou estar lá para te encontrar. Eu acredito que isso tem tudo a ver conosco. Eu acredito que eu e você passamos por inúmeros dissabores. Eu e você passamos por algumas dificuldades. Nem tudo é tão confortável quanto nós gostaríamos, mas sabe de algo? O Senhor deixou a sua palavra como uma recomendação daquilo que deveríamos viver. Fiel é a sua palavra, digna de toda aceitação. Embora eu e você sejamos atribulados de todos os lados, embora eu e você passemos por tudo isso, sabe uma coisa? Quando a aeronave pousar, Ele vai estar lá nos esperando. Ele vai estar lá dizendo: eu estava te esperando. Eu acredito que o que se espera de nós diante desse 2023 nós vamos combater o bom combate, nós vamos completar a carreira e nós vamos guardar a fé. E depois de ter feito tudo isso, eu e você vamos receber a coroa da vida, a qual o Senhor reto juiz preparou não apenas para mim, mas para todos nós que esperamos a sua vinda. Se você pode, diante de tudo isso, erga suas mãos e diga: Senhor, eu estou te esperando. Senhor, eu estou aqui para me debruçar, para me derramar diante da tua palavra, para seguir as suas orientações, crendo, ciente de que o Senhor tem cuidado de nós.